Oi, minha turminha 101. Então, hoje uma nova aula, tá? Matéria nova, mas que você já conhece do nono ano. Na aula passada, nós vimos a introdução à estrutura atômica, vimos os modelos atômicos, só para dar uma retomada, né? Nós vimos que primeiro os filósofos gregos disseram o que era o átomo, depois nós vimos o modelo atômico do Dalton, que ele disse, chamou o modelo dele de bola de bilhar, depois o Thomson, que chamou o modelo dele de pudim de passas, e aí veio o Rutherford, que foi o modelo mais detalhado, que comparou o átomo com o sistema solar, onde o núcleo seria o Sol, e ao redor desse Sol estariam os planetas, né? E no caso do átomo, os elétrons, na eletrosfera. Então o átomo teria um núcleo e uma eletrosfera. Agora, nós vamos ver nesse núcleo e nessa eletrosfera o que a gente tem. Então, assim, ó, nós vimos ainda na aula passada que no núcleo ficam os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera ficam os elétrons. Bom, agora nós vamos ver o que é número atômico e número de massa, porque tem tudo a ver com as partes constituintes do átomo, que são o próton, o nêutron e o elétron, tá? Assim, as partes mais significativas, né, gente? Bom, então assim, ó, isso aqui se chama notação. Como é que aparece assim? Então, esses X seriam os símbolos que a gente já estudou. Aqui em cima, tanto desse lado quanto desse, é o número de massa. E o símbolo do número de massa é esse A. Aqui embaixo é o número atômico. E o símbolo do número atômico é um Z. Muito bem, ainda nós temos os nêutrons. Na notação não aparecem os nêutrons. Então, eu vou combinar com vocês que nos nossos exercícios, sempre nós vamos fazer um traço e o que ficar abaixo desse traço são os nêutrons, tá? Bom, eu vou fazer um esqueminha, mas tem no livro, mas eu vou fazer um esqueminha para vocês lembrarem que o próton é positivo e tem massa, o nêutron não tem carga, o nome já está dizendo, ele é neutro, mas também tem massa. E o elétron não tem massa, é desprezível, porque é 1 sobre 1840 a massa dele, mas ele tem carga, ele é negativo. Então, nós temos um próton positivo, um elétron negativo e o nêutron sem carga. Tá? No núcleo do átomo, então, se eu fosse fazer um esqueminha, a gente podia fazer assim. Aqui é positivo e tem prótons e nêutrons. Aqui é negativo e são só os elétrons, tá? Então, como a gente viu que o nêutron, ele não tem carga e o próton é positivo, a carga do núcleo é referente à carga do próton. E a massa é tudo que tem dentro do núcleo, que seriam prótons e nêutrons, porque o elétron, a massa dele é desprezível. Então, se eu perguntar assim, qual é a massa de um átomo? A massa de um átomo é a massa do próton somada com a massa do nêutron, porque o elétron não tem massa. Então, vem as fórmulas aqui, ó. O número atômico, gente, ele é sempre, olha aqui, são poucas coisas na química que a gente pode dizer sempre. O número atômico é sempre igual ao número do próton, tá? E ele está encerradinho lá dentro do núcleo, assim como os nêutrons, tá? Então, não fica saindo próton, saindo nêutron do átomo. Isso é uma coisa guardada, uma coisa cerrada lá. Ó, dentro do núcleo ficam os prótons e os nêutrons. E os elétrons, eles ficam girando ao redor. Então, os elétrons, sim, podem sair ou chegar nos átomos. Próton e nêutron não saem de dentro de um átomo, porque está encerrado dentro do núcleo. E vem as fórmulas, ó. O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons, desculpe, o número atômico é sempre igual ao número de prótons e pode ser igual ao número de elétrons se esse átomo não perdeu nem ganhou nada. Porque como eu falei para vocês, como os elétrons estão girando ao redor do núcleo, eles podem sair ou chegar, depois a gente vai ver em que situações, mas, então eu não posso dizer que é sempre igual ao número de elétrons. Depende, se esse átomo tiver neutro, quer dizer, não tiver recebido nada, nem perdido nada, então vai ser igual, senão não. Agora, o número atômico e o número de prótons são sempre iguais. E a massa é aquilo que tem dentro do núcleo, porque como o elétron não tem massa, eu posso dizer na fórmula que a massa é igual ao número de prótons
mais o número de nêutrons, que é o que tem massa no átomo. Aí, se eu quiser achar o próton, eu vou fazer a massa menos o nêutron. Se eu quiser achar nêutron, eu vou fazer a massa menos o próton. E eu boto o Zzinho sempre junto ali, porque você sabe que eu acabei de dizer que o Z é sempre igual ao P. Tá? Então, essas são as fórmulas que nós vamos usar para fazer o exercício. Então, vamos ver esse exercício aqui, ó. Então, o símbolo seria esse X, então nós estamos falando aqui da prata. A massa da prata seria o 108 e o número atômico da prata seria o 47. Isso aqui está lá na tabela periódica, né? Foi de lá que eu tirei. Tem o número de massa em cima, o número atômico embaixo. A massa poderia ser do outro lado também. Aqui, gente, é importante dizer que na química, como a química não estuda energia, ela estuda matéria, a massa e o peso, para nós, é a mesma coisa. Porque o que seria o peso? O peso é a força com que a nossa massa é atraída pela força da gravidade. Como a química não estuda a força da gravidade, isso aí já é da física, então a massa e o peso para a química é a mesma coisa. Então, na verdade, isso aqui é quando esse átomo pesa, esse 108, a massa dele, tá? Aqui eu coloquei em forma de exercício para a gente completar junto. Então, olha aqui, ó. O que é a massa desse átomo? É aquele númerozinho de cima ali, ó. Que o A é aquele númerozinho de cima. Então, a massa é 108. O que é o número atômico? É o númerozinho de baixo aqui. O Z é sempre o número de baixo. Então, o Z é 47. Mas a gente acabou de ver que Z, P e E no átomo neutro, como é que eu sei que ele é neutro? Porque ele não tem sinal aqui, nem positivo nem negativo. Então, isso está se tratando de um átomo neutro. Quando um átomo é neutro, o Z, o P e o E são iguais. Então, se o Z é 47, o P é 47 e o E é 47 também. Certo? Como que eu acho o nêutron? Os nêutrons eu faço a massa menos os prótons. Tá? Então, a massa é 108, menos os prótons, que é 47, vai dar número de nêutrons 61. E está encerrado o exercício. O outro, ó, potássio, pode se apresentar dessa maneira, assim, o exercício, sem ter colocado aqui a massa e o número atômico. Bom, ali vocês têm que o Z é 19, mas a gente sabe que Z, P e E são iguais no átomo neutro. O átomo está sem sinal, ele é neutro, então. Então, se o Z é 19, o P é 19 e o E é 19. Eu tenho os nêutrons. Como é que eu calculo a massa? A massa é prótons mais nêutrons. Então, próton 19 mais nêutron 20, a massa do potássio é 39. Se quiser, pode acrescentar. Então, a massa é 39, é esse númerozinho de cima. O Z é 19, é esse númerozinho de baixo. Certo? Então, esse é o tipo de exercício. Bom, tem um monte de exercício, inclusive eu botei aqui para vocês, páginas 71 e 72, tá? Que vai englobar essa matéria aqui e mais essa aqui que eu vou explicar agora. Eu vou explicar tudo hoje, porque aí, na aula de amanhã, na aula de terça, vocês vão fazer só exercício, porque tem bastante exercício no livro. Então, hoje eu dou o conteúdo da matéria nova, vocês vão fazer exercício, eu não vou dar matéria nova amanhã. Aí, na próxima aula, nós vamos ver íon, que daí é quando o átomo não é mais neutro, tá? Então, agora, nós vamos ver o que é isótopo, isóbaro, isótono e isótero. Também é matéria que vocês viram ano passado. Então, assim, ó, iso, gente, iso quer dizer igual, tá? Iso, ó. Bom, mas o que são isótopos? Isótopos são átomos que têm igual número de prótons. Bom, e se vocês observarem, dessas 4 palavras, a única que tem P são isótopos. Então, fica fácil de saber que isótopo é a única que tem P e é a que tem número de prótons igual, o átomo que tem número de prótons igual. Isóbaro, ó, iso é igual. O que eles têm igual? Número de massa, tá? Números de cima. Isótono, número de nêutrons é igual. Isótero, número de elétrons
são iguais, tá? Então, isótopo é os prótons e é o único das 4 palavras, é a única que tem P. Isóbaro é a massa igual e é a única que tem A. Isótono é o número de nêutrons são iguais e é a única palavra das 4 que tem N. Isóteros é o número de elétrons é igual e é a única palavra das 4 que tem E. Tá? Então, vamos ver exemplos aqui agora. Eu vou trocar esse... Então, página 71 e 72 eu vou botar aqui para vocês estudarem. Exercício. E aqui nós vamos colocar uns exemplos. Exemplos de isótopos. Então, por exemplo, isótopo. Vamos pegar o potássio mesmo aqui, ó. Eu tenho um potássio 19, que tem a massa 39, que a gente viu ali, ó. E eu tenho outro potássio, se eu estou dizendo que é potássio, ele tem número atômico 19. No mundo inteiro, o símbolo é o mesmo e o número atômico tem que ser igual. Senão não seria mais potássio se mudasse o número atômico. Mas a massa ou o peso pode ser diferente. Por exemplo, aqui pode ser um 40. Então, ó, eu tenho a massa diferente, mas o número atômico ou o número de prótons é igual. Por isso que eles são isótopos. Eles têm número atômico igual. E o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Tá? Isóbaros têm a massa igual. Então, eu tenho, por exemplo, botar o potássio, aquele potássio 40 ali, ó, com um cálcio. Um cálcio 40 que tem número atômico 20. Ó, agora eu tenho um número atômico diferente. E a massa é igual. Mas se o número atômico é diferente, não pode ser o mesmo símbolo. Não se trata do mesmo elemento. Porque o número atômico é fixo para aquele elemento, para aquele símbolo em qualquer lugar do mundo. Bom, os isótonos têm que ter número de nêutrons iguais. Então, eu quero que você procure aqui um exemplo. Aqui e aqui. Esse aqui não, esse aqui vocês deixam. Os isótonos têm um número de... Vocês têm que diminuir e achar o mesmo número embaixo para saber o número de nêutrons. Tá? E os isóteros, vocês vão entender melhor quando eu explicar íon. Então, esse aqui pode ficar para depois. Esse aqui pode ficar um ponto de interrogação assim, para eu explicar quando eu estiver explicando íons. Bom, depois vocês vão ter exercícios sobre isso, sobre este tema aqui. Isótopos, isóbaros, isótonos e isótopos. Aqui eu peguei um exercício que está pronto lá, ó, na página 72, o exercício 26, porque daí depois vocês continuam fazendo os outros. E nós vamos completar juntos aqui. Então, diz aqui, ó, que tem 3 átomos, X, Y, Z. O átomo X é isóbaro de Y. Eu escrevi aqui, ó, o X e o Y são isóbaros. E o X ainda é isótono do Z. Então, peguei o átomo X, ó, é isótono do Z. Bem como está me dizendo ali. Segunda informação, o Y tem número atômico 56, coloquei ali, e número de massa 137, coloquei. Bom, eu já posso achar aqui, ó, o número de nêutrons, porque eu expliquei para vocês que sempre abaixo de um traço eu vou calcular os nêutrons. Então, aqui vai dar 61. 80, né? 81. Tá? Achei os nêutrons. Aí depois diz ainda que o átomo Z tem massa 138, Z. Aí aqui tem Y tem número atômico 56, tem massa 137, sendo isótopo de Z. Então, ó, o Y e o Z são isótopos. Escrevi também. Então, eu coloquei todos os dados e já calculei os nêutrons ali que eu podia. E agora vamos ver o que mais. O que eu posso fazer mais? Bom, tá me dizendo aqui que o X e o Y são isóbaros. Aí eu vou lá. O que os isóbaros têm igual? Ó? Igual massa, que é o número de cima. Então, se aqui é 137, aqui também é 137.
X é isóbaro de Y e isótono de Z. Então, o X é isótono de Z. Mas eu não sei ainda quantos nêutrons tem o Z. Tem que esperar um pouquinho. Depois, Y tem número atômico 56, massa 137, sendo isótopo de Z. Então, o Y é isótopo do Z. O Y e o Z são isótopos. O que os isótopos têm igual? Ó, número de prótons, que é o mesmo Z. Então, esse aqui é 56, aqui também é 56. Aí eu já posso achar os nêutrons aqui. Se eu diminuir aqui, vai dar 82. Certo? Agora, aqui está dizendo que o X e o Z são isótonos. O que os isótonos têm igual? O nêutron, ó. Então, aqui é 82, então o X tem também 82 nêutrons. Bom, só está faltando eu achar o número atômico, ou o número de prótons do X. Como é que a gente faz para achar o número de prótons? É a massa menos os nêutrons. Então, 137 menos 82 vai dar número atômico 55, que é isso aqui que está pedindo no resultado final. Tá? Então, esse tipo de exercício aqui é que vocês vão encontrar lá ali nas páginas 71 e 72. Eu preciso que vocês façam todos os exercícios e, de novo, eu vou mandar a correção e eu preciso que vocês entendam e me digam, ó, não entendi isso aqui, que daí eu reforço, posso até dar outra aula sobre o assunto se vocês não entenderam bem. Mas tentem fazer direitinho. Só revisando aqui, então. Os isótopos têm o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Os isóbaros têm a mesma massa, que é o número que vai em cima. Os isótonos têm os mesmos nêutrons, que é quando vocês diminuem a massa menos os prótons. E os isóteros têm os mesmos elétrons. Isso aqui eu vou reforçar, então, quando eu der os íons. Mas você já pode fazer os exercícios todos lá da parte 71 e 72 e me dar um retorno. Tá bom? Era isso para hoje.